E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. São Paulo aperta o cerco na luta contra a corrupção. Na cerimônia de posse da Comissão Geral de Ética do Estado, o governador Geraldo Alckmin assinou o decreto para combater o enriquecimento ilícito de servidores públicos. E hoje recebemos o ex-deputado federal, ex-ministro do Superior Tribunal Militar, Flávio Bierrembach, que é advogado integrante da Comissão Geral de Ética do Estado de São Paulo. Ministro, obrigada por estar conosco. Eu acho que seria muito interessante nós começarmos com o senhor nos explicando, assim, didaticamente, qual é a atribuição dessa Comissão Geral de Ética do Estado de São Paulo. A comissão foi criada por decreto no final do ano passado e instituída há poucos dias. Tem 4 atribuições. A primeira é preparar um código de ética para os agentes públicos do Estado de São Paulo. A segunda é dar divulgação a esse código de ética. A terceira é fornecer informações aos agentes públicos, responder a consultas de todos os agentes públicos e subsidiar o governo do Estado de São Paulo na aplicação de regras de comportamento dos agentes públicos. Agente público não é só funcionário público, não é apenas quem é funcionário público. Há uma diferença em direito administrativo, mas a palavra agente público tem que ser entendida num sentido mais amplo. Bom, quando o senhor fala esse sentido amplo, dá um exemplo. O sentido amplo, por exemplo, o meu. Eu fui funcionário público por 45 anos, aposentei-me. Com esta comissão, eu passo a exercer uma função pública, uma função considerada relevante pelo decreto, uma função não remunerada, mas na hora em que a comissão se reunir, a comissão atua como um conjunto de agentes públicos. Quer dizer, a comissão, então, não tem uma atribuição semelhante à da Corregedoria Geral. É interessante a gente fazer esse destaque. Não há aí um conflito nas atribuições. O senhor está deixando claro sobre essa elaboração do Código de Ética e um trabalho, me deu a impressão assim, não sei se o termo é correto, como que de consultoria. Exatamente. Para todas as entidades do serviço público e os agentes públicos. Exatamente. A comissão vai funcionar no âmbito da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo. Quem me formulou o convite em nome do governador foi o presidente da Corregedoria, que é o Dr. Gustavo Húngaro. Certo. Então, a comissão funcionará agregada à Corregedoria Geral do Estado de São Paulo. Como um trabalho complementar. Como um trabalho complementar. Na mesma data em que foi instalada a Comissão de Ética, o governo do Estado de São Paulo implantou também um Conselho de Transparência. Ética e transparência não são círculos concêntricos. Há uma interface entre a ética e a transparência. E a transparência é em benefício da ética. Agora, é interessante, uma comissão geral de ética, né, no serviço público, com toda a finalidade que o senhor deixou aqui muito clara, esses integrantes, né, se supõe, é necessário que tenha absoluta independência na sua atuação, porque de alguma forma eles vão criar os mecanismos para o controle do próprio poder público que o nomeou. Né? E aí, é garantida essa independência para os membros dessa comissão de ética? Sem dúvida nenhuma. Todos os membros da comissão de ética, dos 5 titulares, são funcionários públicos aposentados e, portanto, independentes. A mesma independência, a Constituição do Brasil exige do Poder Judiciário. A primeira garantia que um cidadão tem é um judiciário independente, com juízes íntegros e independentes. A cultura da ética, é interessante que nós observamos de tempos em tempos movimentos assim pela ética na política, pela probidade no trato da coisa pública, e a população adere. Nós tivemos o exemplo da Lei Ficha Limpa, né? Como isso cresceu nas redes sociais, através da internet, as subscrições, e é lei, nesse ano valendo para as eleições. Quer dizer, existe um clima, o país está mudando? Claro, o Brasil vem mudando e, a meu ver, vem mudando para melhor. Durante muitos anos da minha juventude, era preciso lutar por democracia. A democracia hoje está assegurada.
Então hoje ninguém discute mais para saber quem governa, mas como governa. E a cobrança nesse como governa está crescendo, ela está tendo mais poder. Nós temos agora esse julgamento público, que é um julgamento que chama a atenção do país inteiro. Não só do país. Tem até um nome próprio, repercute, né? No mundo, tem nome próprio, né? O chamado mensalão, que envolve personalidades da vida pública, pessoas de importância, tem ex-ministro e executivos de alto nível também. Então a população está vendo que aquilo que antes não se via, o tal do crime do colarinho branco, né, não era passível de julgamento. Então isso traz um efeito didático também para a população, seja qual for o resultado do julgamento? Eu não tenho a menor dúvida disso. As pessoas que estão sendo julgadas hoje pelo Supremo Tribunal Federal estão sendo acusadas de crimes. Não é apenas de um comportamento antiético. Estão sendo acusadas de crimes. O crime tem que ser julgado por um tribunal. A ética é mais ampla. A ética tem que ser julgada pelo povo, numa época da eleição, com a cobrança de candidatos, de mandatários. Então, o Brasil vem melhorando. E na base do crime, né, não é aí uma variável que excludente ética e o crime, porque na base está a falta de ética. Ao contrário. Que permitiu que a ausência da ética é que leva ao crime, à corrupção. Eu não diria que em todos os casos, mas de um modo geral, os crimes que envolvem a apropriação de fundos, e sobretudo de fundos públicos, que o Estado gere a partir da sua arrecadação de impostos, dos impostos que o cidadão paga, geralmente esses crimes envolvem corrupção e falta de comportamento ético. Muito obrigada, ministro. E eu desejo a essa comissão uma excelente oportunidade de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria. Uma boa noite. Volto com você, Laerte.